Era uma vez um garoto feliz. Feliz por quê? Porque a aula de matemática tinha acabado. Apesar disso, ele levantou da mesa devagar, vendo todo o resto da turma sair primeiro. Os corredores já estavam cheios, naquele burburinho coletivo típico da hora do recreio. O garoto chegou a pensar em descer os 4 andares de elevador, mas quando viu a fila desistiu. As escadas eram largas, na cor cinza, e tinham degraus curtos, mas numerosos. Era um dia meio chato. É que os 2 melhores amigos do garoto tinham faltado. Assim, o recreio de 20 minutos tinha tudo para se tornar uma eternidade. Não haveria as brincadeiras de sempre, nem filar o lanche de um na cantina. Sozinho, o garoto resolveu que ia fazer algo diferente para passar o tempo. Logo que chegou ao térreo, entrou na biblioteca do colégio. A biblioteca era um lugar bem menos barulhento que o pátio. Perto da entrada ficava uma funcionária. De coque, óculos e saia comprida, parecia pertencer a uma daquelas igrejas evangélicas mais tradicionais, e pertencia. Ela sorriu ao ver o garoto entrar, o garoto sorriu de volta, sem graça, e em seguida foi direto na mesa dos jornais. Folheou alguns exemplares do dia, viu as páginas de esportes, mas logo se desinteressou. Então o garoto ajeitou os óculos e percebeu que a biblioteca tinha um formato retangular, na vertical. Ou seja, ela era comprida, e as estantes dos livros ficavam à esquerda, na metade do caminho. Sem muito ânimo, caminhou entre as demais mesas em que os outros estudantes conversavam, liam revistas e até estudavam. O garoto resolveu passear no meio das estantes, entediado pelo tempo do recreio estar passando tão devagar. Olhava as lombadas dos livros sem procurar nada específico, até que algo lhe chamou a atenção. Um pintinho amarelo gigante. O garoto estranhou e chegou mais perto. O livro era fino, mas quase toda a capa era ocupada pelo imberbe galináceo. Acima, um título que também o instigou: Para Gostar de Ler. O garoto pegou o livro e viu fotos de vários adultos conversando. Nas primeiras páginas havia um texto dizendo do que se tratava aquele livro. Crônicas. O garoto nunca tinha ouvido falar disso. A princípio a palavra parecia feia, estranha. Crônica. Dava a impressão de ser algo ruim. Mas o texto falava bem desse troço de crônicas. Explicava que era algo leve e que podia transportar os estudantes para outros mundos. Sim, o texto falava estudantes. Esse detalhe, essa personalização, fez o garoto sentir que aquele livro não estava à toa na escola, logo na sua escola, nas suas mãos. Quem assinava o texto eram os escritores das crônicas presentes naquele livro. E o garoto resolveu ler, num misto de entusiasmo moderado e desconfiança desconfiada. Ele não conseguiu parar. Quando a funcionária chamou o garoto pela 3ª vez para avisar que o recreio tinha acabado, ele percebeu que era o único aluno que restava na biblioteca. O sorriso da funcionária tinha sumido, e a boa impressão que o garoto passou para ela de início parecia dar lugar a uma bronca subliminar. É só mais um matador de aula, pelo visto. É o que a boca da funcionária, que trocou o sorriso por um traço na horizontal, parecia cravar. Mas o garoto se sabia inocente. Nem sentiu como foi levado pelas crônicas como uma folha ao sabor do vento. Ao sabor de uma brisa refrescante em dia de calor extremo, chegando meio de surpresa. Um prazer mínimo em meio a tantas complicações no mundo. Despretensioso, mas nem por isso sem valor. Pelo contrário. As crônicas não só calaram fundo no garoto, como de fato o transportaram para outros mundos. Primeiro para outros, ou melhor, todos os livros com o título Para Gostar de Ler. Em seguida, buscando pelo nome daqueles escritores, devorou os livros de cada um deles. Quando o garoto percebeu, viu que estava boiando, relaxado e feliz, no oceano da leitura graças às crônicas. Nunca mais se afastou delas. Nunca mais se afastou daqueles escritores que escreviam como se bate um papo com um amigo, ou no boteco, ou na fila do banco, ou no ônibus, ou na happy hour. A informalidade cativante era impressa nas crônicas. O garoto deixou de ser garoto, seguiu o rumo da vida de quem está vivo, encarou as responsabilidades e os perrengues da vida adulta, escreveu um livro, teve uma filha, só não plantou uma árvore, ainda. E percebeu que o respiro que as crônicas trazem em si e oferece a todos que se encontram com elas não podia ser esquecido. O ex-garoto pensou em um jeito de trazer a tímida crônica para o palco principal. Espremida entre as notícias de jornal e a correria do cotidiano, ela sempre foi um bálsamo no dia dos seus leitores. Em tempos tão difíceis como os de hoje, tudo o que a gente precisa de uma boa crônica.
O ex-garoto então resolveu fazer um podcast. Bem-vindos ao Situação Crônica. Crônica é um troço bom demais de ler. Ela não é muito longa como um capítulo de livro, nem curta demais, como um parágrafo ou um poema moderno. Seu tamanho já nos deixa mais à vontade para conhecê-la, sem pressão. Isso porque ela surgiu em meio às páginas de jornal, com espaço definido na edição do dia. Deveria caber exatamente ali e ser entregue na data certa para não atrasar o jornal. Essas condições fizeram com que o cronista pudesse ser mais direto e conciso. Dificilmente você vai ler uma crônica arrastada e prolixa, mas ainda assim precisando entregar algo interessante para o leitor. Afinal, se não fosse algo bom, perderia o espaço no jornal ou seria trocado por outro. Mas a concisão também é um desafio doloroso para o cronista. Como contar histórias, trazer reflexões, tudo com raciocínio para ser desenvolvido e ainda fazer com que o leitor queira voltar na semana seguinte, dentro daquele limite de caracteres e palavras, e com prazo final inegociável. Os cronistas brasileiros fizeram e fazem isso tão bem que criaram um gênero autenticamente nacional, e com uma característica fundamental: era um respiro no meio do dia do leitor de jornal. O mundo podia estar se acabando nas notícias, e a crônica era um oásis para o leitor. Como o cronista não tinha a mesma exigência posta sobre o jornalista, embora vários deles também fossem jornalistas, podiam narrar diversas histórias diferentes do noticiário. Porém, mesmo que se referisse às notícias, o fariam com mais liberdade narrativa, o que virou um estímulo perfeito para trazerem à luz crônicas preciosas e com um olhar sensível e tocante, e bem-humorado. Pois a crônica brasileira é prima irmã dos bate-papos informais no cafezinho, no botequim, da conversa fora entre amigos. Ela carrega uma informalidade que, diante do talento literário e narrativo de quem escreve, gera uma identificação e uma aproximação de quem lê. E brasileiro adora contar uma história, um caos, e de ouvir também, né? Por tudo isso, e bem mais um pouco, como vamos ver por aqui, a crônica se estabeleceu na nossa literatura e na vida cotidiana de forma definitiva. É um gênero meio tímido, que quase não chama atenção, mas quando reparado e apreciado, parece uma estrela solo no palco e causa em nós as melhores sensações possíveis. Duvida? Se é para começar por algum lugar, que seja pelo começo. A origem da palavra crônica vem do grego crônicos, que por sua vez vem de Cronos. Cronos era o deus grego que representava o tempo objetivo, contado. Daí tantas palavras que cercam esse significado: cronograma, cronômetro, cronologia. Isso tem tudo a ver com a crônica, já que o tempo dela era assim mesmo, contado e objetivo. E toda essa questão do tempo também tem a ver com a permanência da crônica até os dias de hoje, como a gente vai ver mais na frente. Tá, mas o que é a crônica? Que tipo de texto é esse? Bom, para me ajudar a explicar o espírito da crônica, eu vou chamar dois grandes cronistas brasileiros, Carlos Eduardo Novaes e Luiz Fernando Veríssimo. Veríssimo falando. A discussão sobre o que é exatamente crônica é quase tão antiga quanto aquela sobre a genealogia da galinha. Eu me coloco na posição da galinha. Sem piadas, por favor. Duvido que a galinha tenha uma teoria sobre o ovo ou, na hora de botá-lo, qualquer tipo de hesitação filosófica. É da sua natureza botar ovos. Ela jamais se pergunta: meu Deus, o que eu estou fazendo? Da mesma forma, o escritor não pode ficar se policiando para só botar textos que se enquadrem em alguma definição técnica de crônica. O que aparecer é crônica. Você, que é o consumidor do ovo e do texto, só tem que saboreá-lo e decidir se é bom ou ruim. Os textos estão na mesa, fritos, estrelados, quentes, mexidos. Você só precisa de um bom apetite. Carlos Eduardo Novaes continua na analogia alimentar, explicando que existe um pomar na literatura e que cada gênero seria uma fruta. A poesia, que pela sua delicadeza compara a uva. O romance, que pela densidade me lembra uma jaca. Não dá para comer toda de uma vez e se presta muito para fazer doces e filmes. O conto, que para ter qualidade precisa ser redondo como uma lima. A novela, que a meio caminho entre o conto e o romance poderia ser um melão. E a crônica, que, pela variedade e popularidade, equivale à laranja.
Cresce até em publicações periódicas, como jornais e revistas, mas nem por isso seu valor nutritivo é menor. Contém todas as vitaminas necessárias à formação de um leitor. As crônicas, como as laranjas, podem ser doces ou azedas, consumidas em gomos ou pedaços, na poltrona de casa, ou virar sucos, espremidas na sala de aula. Então já deu para perceber que a crônica é um café da manhã que prepara a gente para um dia cheio, ou um lanche para revigorar as forças no meio da jornada. E se a gente for pegar a genealogia da crônica, podemos dizer que ela é filha de outro tipo de texto bem conhecido do brasileiro, o folhetim. E se você acha que nunca ouviu falar desse tipo de texto, saiba que o folhetim era uma história contada em capítulos a cada edição do jornal, assim como a novela das 8, todo dia na sua TV. Machado de Assis, um dos principais escritores brasileiros, publicou seus livros mais famosos nesse formato. Sabe Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, clássicos que são pedidos até no vestibular? Começaram como folhetins, que depois foram editados em livro. Agora, se for para elencar a certidão de nascimento da crônica, seria a seção Ao Correr da Pena, do jornal carioca Correio Mercantil. Ali o cronista era ninguém menos que José de Alencar, que mais à frente viria a se firmar na literatura brasileira por meio de outro gênero, o romance, como o Guarani e Iracema. Então, a crônica começou e se firmou num espaço reservado no jornal para que seus criadores, os cronistas, preenchessem com um texto em primeira pessoa, leve, frequentemente bem-humorado ou reflexivo. A crônica também pode abordar temas pesados, mas seu espaço reduzido não permite grandes aprofundamentos. Por isso, a concisão é um pré-requisito básico para quem se aventura a escrever crônicas. Desde o início está claro que o cobertor é curto. Machado de Assis explica como nasce a crônica. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazem-se algumas conjecturas acerca do Sol e da Lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis e está começada a crônica. Segundo Machado, antes mesmo de Noé houve calor e crônicas. É importante pontuar que a crônica é diferente das colunas de opinião, que também são um espaço reservado no jornal onde os autores escrevem em primeira pessoa. É que dos colunistas espera-se que coloquem sua opinião sobre determinado fato de forma mais direta e sem expectativa de que façam um texto com algum estilo ou comoção pelo seu formato. O importante ali é que o colunista deixe claro qual é o seu ponto de vista sobre o assunto que está abordando, e ponto. Mas as expectativas sobre o cronista são diferentes. Em geral, a opinião do cronista não está necessariamente manifestada no seu texto, ou se estiver, talvez de uma maneira mais sutil e discreta. E o leitor, consciente disso ou não, espera antes de tudo que aquele texto seja uma experiência agradável e mais leve, porque foi assim que a crônica se fez. É entretenimento, mesmo se também trouxer informação e opinião. Está dentro do jornal, mas não necessariamente fala das notícias. Mesmo que trate de fatos, tem a liberdade de não deixar claro se tudo aquilo é verdade mesmo ou foi inventado pelo cronista. E essa é também uma das características da crônica. Ela está sempre na fronteira de dois mundos. É literatura ou jornalismo? Fronteira. É real ou ficção? Fronteira. É o cronista falando ou um alter ego, um personagem inventado? Fronteira. Diante dessas questões, o jornalista e crítico literário José Castelo classificou a crônica como um gênero anfíbio. A crônica se apresenta como um espaço e uma experiência de liberdade, por onde o cronista percorre seus caminhos levando o leitor no papo, despretensiosamente. Como o próprio José Castelo diz, o cronista pode falar de si, relatar fatos que realmente viveu, fazer exercícios de memória, confessar-se, desabafar, mas pode e deve também mentir, falsificar, imaginar, acrescentar, censurar, distorcer. A novidade não está nem no apego à verdade, nem na escolha da imaginação, mas no fato de que o cronista manipula as duas coisas ao mesmo tempo, e sem explicar ao leitor jamais em qual das duas posições se encontra. O cronista é um agente duplo. Trabalha ao mesmo tempo para os dois lados e nunca se pode dizer com segurança de que lado está.
sempre pressionado pelo real, se põe a desbravar novas conexões entre a literatura e a vida, sem que nem a literatura e nem a vida venham a ser traídos. Isso nos leva a uma outra característica fundamental da crônica. Ela é um respiro. E isso se dá tanto pela sua forma como pelo seu conteúdo. Seu lema é Salve ao Prazer, segundo o cronista Joaquim Ferreira dos Santos. E Rubem Braga, o pai da crônica brasileira moderna, resumiu: se é aguda, não é crônica. Isso começa com o olhar do cronista sobre o cotidiano, como se estivesse passeando, olhando as modas, como dizia minha avó. Flanando pelas ruas como quem não quer nada e observando tudo. Sentado nos cafés, nos botequins, nas repartições públicas, nas praças, sendo quase um antropólogo sem formação e sem ambições acadêmicas. E como isso se traduz na crônica? Com muita subjetividade e descontração para ser um oásis de bom gosto em meias notícias. O crítico Antônio Cândido pontua que as crônicas possuem simplicidade, brevidade e graça, e que esses traços ajudam a mostrar de modo persuasivo muita coisa que, divertindo, atrai, inspira e faz amadurecer a nossa visão das coisas. Ou seja, é possível que Rubem Braga, escrevendo sobre os soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, consiga ser tão leve como Fernando Sabino escrevendo sobre o dia em que esqueceu uma gravata em Nova York. E em ambas as situações, a gente sentiu um respiro sobre a realidade que não deixa de nos trazer reflexão. Dar sentido de repente ao vácuo absoluto é a magia da crônica. Ser desse jeito permite que a crônica seja um aperitivo, ou melhor, uma degustação do hábito da leitura. Um hábito que não é e nem pode ser reservado a intelectuais ou a privilegiados. Nesse sentido, a crônica cumpre uma missão civilizatória, urgente para os nossos dias. É só pensar na importância da literatura para a nossa cidadania. É de novo Antônio Cândido que nos esclarece essa questão. Ele pontua que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Não há equilíbrio social sem ela, pois a literatura colabora para a nossa humanização. O livro, nas mãos do leitor, é fator de perturbação e risco, e a obra literária ordena mente e sentimentos, organiza a nossa visão de mundo. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Cândido ainda acrescenta que não há povo na história que pode viver sem literatura, sem fabulação. Se não passamos 24 horas sem ela, é uma necessidade a ser satisfeita. Logo, é um direito. Uma noção de direitos humanos compreende o que seria indispensável para nós e também para o próximo. Então, o direito à literatura seria um direito humano. A crônica, na sua leveza e despretensão, pode ser a porta de entrada para que muita gente enxergue e compreenda sua humanidade e seu direito à dignidade, começando pelo simples prazer de ler, de poder ler. Lembra do livrinho Para Gostar de Ler, com um pintinho amarelo na capa? A gente fecha esse primeiro episódio com um recado dos cronistas. E aí começa a alegria da leitura, que vai longe. Ela nos faz conferir, pensar, entender melhor o que se passa dentro e fora da gente. Daí por diante, a leitura ficará sendo um hábito, e esse hábito leva a novas descobertas. As crônicas são apenas o começo. Há um infinito de coisas deliciosas que só a leitura oferece, que você irá encontrando sozinho, pela vida afora, na leitura de bons livros. Ler é viajar sem sair do lugar, acumulando milhas ilimitadas na nossa imaginação, com um escritor como piloto. A crônica é a sala de embarque, eu diria até uma sala VIP, mas que deve estar aberta para todo mundo. Situação Crônica é um podcast que nasceu para promover a crônica e relembrar a todos como esse gênero literário ou textual sempre nos acompanhou e nos ajudou a tocar a vida. A cada 15 dias você vai conhecer a biografia de um cronista brasileiro, destacando sua importância e nos conectando à sua obra, sempre no objetivo de ressaltar como é bom ler crônicas e como isso pode nos ajudar a respirar diante da realidade. No próximo episódio, vamos conhecer aquele que é considerado o pai da crônica moderna brasileira, o fazendeiro do ar, Rubem Braga.
E para esse podcast ter vida longa, você pode ser um assinante e participar da construção do Situação Crônica. Lá no catarse.me/Situação Crônica, é possível contribuir a partir de R$ 5. Com R$ 10, você já recebe uma newsletter com as fontes de pesquisa, uma curadoria sobre o cronista retratado e uma playlist inspirada no episódio. E você também pode me seguir no Instagram, @Situação Crônica ou @MarcosAndré Lessa. A identidade visual do Situação Crônica é do Davi Coelho. A trilha sonora é de Dudu Prudente. O Flávio Emanuel, parceiro do projeto desde o início, ainda deu um apoio na edição. Até a próxima!